Você sabia que William Shakespeare, ele não via a velhice como bons olhos? Pois é, existem pessoas que realmente são assim também. Elas não enxergam a velhice com bons olhos. Elas enxergam assim: ai meu Deus, eu vou viver a vida comprando remédios. Ah, meu Deus, eu já vejo a hora de ter diabetes, de ter uma série de doenças e de uma série de situações que possam me acontecer. Pois é, muitas das vezes a velhice ela está na mente, na mentalidade, na forma de ver, de enxergar. Vem comigo aprender a palavra de Deus. Vem comigo saber sobre os princípios básicos, segundo a Bíblia, que Deus deu ao homem. Inclusive, Deus honrou, abençoou muitas pessoas na Bíblia e foi na velhice. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com você? Primeiramente, é uma honra muito grande estar aqui na última lição desse trimestre. Agradecer a Deus pela sua vida, por ter nos acompanhado e estado conosco em todo este período. Que Deus te abençoe e alavanque muitas vitórias para a sua vida. Mas hoje estaremos falando sobre a temática da lição, a velhice de Davi. E o texto áureo desta lição diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo 5. A verdade prática desta lição diz: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Esta lição, ela traz um objetivo geral. E o objetivo geral desta lição diz: esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. E ela é dividida em 3 pontos. O primeiro, apresentar uma visão geral da velhice. O segundo, pontuar os problemas da velhice. E o terceiro, enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. Meu amigo, minha amiga, este primeiro tópico desta lição fala sobre uma visão geral sobre a velhice. E no primeiro subtópico diz concepções antigas e modernas. Segundo, concepção bíblica. E antes de adentrar nestes assuntos, nesse conteúdo, eu me lembrei de te lembrar que você precisa se inscrever no meu canal, compartilhar os nossos vídeos e nos ajudar a ir adiante. Não esquece de deixar o seu joinha. E se você está nos vendo pelo programa Assembleia de Deus em seu lar, em Santarém do Pará, pela RBA, eu convido você para ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal e fazer parte desta jornada. E que Deus te abençoe e te guarde. Hoje eu quero aqui quebrar um paradigma. Sim, o pessoal fala, muita gente, pessoas pensam, chegou velho, chegou na idade avançada, está na terceira idade, já envelheceu, agora é só encarar a fila do INSS, é só, na verdade, comprar e viver uma vida completamente adoentada e adoecida e enferma. Eu quero quebrar esse paradigma. Por quê?
Porque pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, muitos homens e mulheres de Deus, eles alcançaram bênçãos e promessas. Uma delas foi Abraão, que quando foi chamado na verdade na sua velhice. E quando Deus honrou ele também com promessas, como também honrou Abraão e Sara, ele fez isso de uma forma também na velhice. A Bíblia também mostra também que Isaac, ele foi honrado e abençoado na sua velhice. A Bíblia fala que Jacó tem vários registros e sinais de que a velhice de Jacó era uma velhice protegida e guardada por Deus. Tanto que o Senhor usou o seu próprio filho para poder dar refúgio aos filhos de Israel lá no Egito, tornando José o maior líder que existiu daquela época. Agora, é importante salientar que se ficou velho ou se está velho, isso não quer dizer que a vida parou. Porque a Bíblia fala de Jó, que a Bíblia diz que Jó, Deus o abençoou e deu a ele em dobro tudo quanto ele antes possuía. Então, Deus tem um carinho especial com essa classe. A Bíblia também fala de Daniel. E só para você ter uma ideia, do capítulo 1 do livro do profeta Daniel, profeta maior, até o capítulo 6, é 60 anos que existe ali. Em um período de capítulos parece ser pouco, mas de 1 a 6 é um período de 60 anos. Pois é, em 60 anos, basicamente, você vê Daniel sendo lançado para a cova dos leões. E Deus é com Daniel e dando vitória para ele. Agora, o que vale ressaltar também é que Simeão, a Bíblia diz que Simeão se emocionou, agradeceu, apresentou ações de graças a Deus, porque disse: Senhor, agora eu já vi o Messias, a tua promessa. Se tu quiser me levar, Senhor, tu pode me levar, mas eu já vi a tua promessa. Então, pessoas na velhice receberam promessas, vitórias, livramentos, foram muito abençoadas. É por isso que a Bíblia diz que eles crescerão como a palmeira e florescerão como um cedro no Líbano. Eu quero lhe dizer, se você está com medo dos 60 anos, com medo dos 70 anos, eu quero lhe falar que você precisa se encorajar e agradecer a Deus, porque muitos, na verdade, não vão ter esta oportunidade de vida. Mas vamos que vamos! Vamos aqui, por exemplo, uma visão geral sobre a velhice. Quando olhamos pelo ponto de vista da filosofia, daquilo que era, na verdade, latente na época de Jesus, observamos que há 2.500 anos o filósofo egípcio Ptah descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Ou seja, este filósofo ele diz o seguinte, na concepção dele: chegou a velhice, parou, meu amigo. Chegou na velhice, acabou para ti. Um outro fator também é do famoso poeta William Shakespeare. Ele chega a dizer que não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares que existem trazem uma segunda infância. Ou seja, para ele também, chegou na velhice, acabou. Está errado isso. Um outro fator também é que precisamos entender a concepção bíblica disso. A concepção bíblica disso mostra que muitos dos filhos de Deus, muitos dos servos do Senhor, eles alcançaram maior tempo de vida na terra. Entre eles, Matusalém, que viveu 969 anos de vida. Meu amigo, minha amiga, também a palavra de Deus também relata
várias pessoas que tiveram também essa enorme gama de vivência e de vida. Entre essas pessoas está a vida, por exemplo, de Moisés, que ele teve, na verdade, os períodos de vida dele, os últimos dias de vida dele, foram períodos que o Senhor o guardou, o honrou, o abençoou e abençoou a sua liderança. Mas, para muitos, a velhice, ela é um insucesso. Porém, vale ressaltar que a velhice virá para todos os mortais. Mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. E aí existem vários tipos e recursos da cirurgia plástica hoje para transformar uma pele envelhecida em uma pele jovial. Porém, tudo isso, na verdade, também vai se desgastar com o tempo. Mas quer algo que pode abençoar muito a sua vida na velhice? Primeiro, não seja sedentário. Segundo, cuide bem da sua alimentação. Terceiro, você precisa fazer dos alimentos o seu remédio. Por exemplo, se você tem 30 anos, quer viver bem aos 40, invista nos 30. Se você quer ter os 50 anos muito bem, então você precisa investir nos 40. Ou seja, você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Quero falar algo aqui, que muitos dos púlpitos ficam calados acerca disso. Eles só falam do templo do Espírito Santo sobre as questões espirituais. Eles esquecem que o templo é o corpo. E se não for um corpo sedentário, se o corpo não for um corpo que ele estiver bem alimentado, com proteínas, com vitaminas, com uma série de alimentos de qualidade, é claro que o templo, o corpo, ele vai ser muito abençoado e você vai viver uma vida muito melhor, muito tranquila. Inclusive, quem não tem esses cuidados vai ter diabetes, sim. Quem não tem esses cuidados vai ter vários problemas de saúde, sim. Quem não tem esses cuidados é irresponsável com a sua própria saúde. Então, quer viver bem? Meu amigo, minha amiga, o viver é agora, o viver é hoje. Porque tudo que nós queremos ser amanhã, nós temos que investir hoje. Então, siga esses conselhos que, sem dúvida alguma, a sua vida será outra. Mas vamos que vamos. Vamos ao segundo tópico desta lição. O segundo tópico desta lição fala problemas na velhice de Davi. Observe uma coisa aqui importantíssima para a gente ter uma leitura. Primeiro, olhando isso pelo ponto de vista da igreja. A igreja precisa ter programas de acompanhamento aos idosos. Precisa ter pessoas específicas para cuidar deles como um ministério. Um ministério. Por quê? Porque a Bíblia fala que Davi chegou à sua velhice e ele chegou à sua velhice observando também que pelas escrituras que existia pessoas para cuidar dele. E existe tantos idosos que eles realmente não têm uns filhos para honrá-los, guardá-los e protegê-los, pelo contrário, os colocam em uma sede distante da família, os colocam até em hospitais psiquiátricos, os colocam em uma série de lugares como asilos e outros, para poder, na verdade, se ver livre e longe deles. Triste isso. Agora, quando olhamos para Davi, vemos Davi com uma idade avançada. A idade avançada, ter 60, 70 anos, 80 anos de idade, realmente é uma vida cheia de conhecimento,
sabedoria, é uma vida cheia de experiência. A pessoa já errou muito, a pessoa já deu muitas topadas na vida, já quebrou muito a cara. E aí chega o momento que a pessoa já está experimentada, mas porém o corpo está debilitado, porém o corpo está adoecido. E aí é que precisa dos cuidados que a igreja precisa ter com essa classe de pessoas. Olhamos também que na velhice existem as dificuldades que qualquer um pode enfrentar. Tem pessoas que chegam na velhice sem uma casa própria. Tem pessoas que chegam na velhice enfrentando problemas com filhos nas drogas. Chega na velhice enfrentando uma série de infortúnios. A Bíblia fala que Davi, pela segunda vez na velhice, enfrenta, na verdade, mais um problema. Mais um problema. Já ele enfrenta um filho rebelde. Era mais um filho rebelde que se levantava contra o seu reino. Ou seja, o mesmo sentimento de querer tomar o poder à força. E a palavra de Deus, ela nos narra e nos mostra que Adonias, ele tinha essa característica de querer, na verdade, ser o rei de Israel, aproveitando-se da velhice do rei Davi. É por isso que na vida precisamos ter amigos leais, pessoas que nos honram e que nunca nos abandonam. É por isso que os idosos precisam ter acompanhamentos. A Bíblia fala também que era intuito do rei, nos últimos dias da sua vida, era que Salomão fosse rei de Israel. Era propósito de Davi fazer com que Salomão fosse rei de Israel. E a Bíblia fala que as últimas palavras de Davi para Salomão, de conselho, imagine um homem como Davi, que teve vários altos e baixos, várias dificuldades. Ele lutava contra leões, contra os ursos, derrubou o gigante Golias, caiu em adultério, mandou matar, na verdade, o marido de Betseba para poder ficar com ela, cometeu graves erros. Aí um homem desse, velho, idoso, chega com seu filho e uma das palavras é essa: seja homem. Dá orientações, dá conselhos, fala para ele honrar, na verdade, e se lembrar de que Deus era com ele. E assim ele queria que Salomão seguisse todos esses sonhos e todos esses propósitos que o rei seguiu por amor ao povo, por amor à aliança que ele tinha feito com o Senhor. E aqui, quero aqui passar para o terceiro tópico. E no terceiro tópico fala as palavras finais de Davi em sua velhice. E diz assim, o primeiro tópico fala o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. O primeiro subtópico. O segundo subtópico fala o Davi inspirado. Amados, na vida, ao chegar os últimos dias da vida, é importante que a pessoa chegue com reconhecimentos. Reconhecendo pessoas que o ajudou. Porque ser ingrato na vida é uma doença. A ingratidão, ela gera sérios problemas para a vida da pessoa. Mas Davi, em primeiro lugar, ele reconhece realmente que o Deus de Jacó esteve com ele. Queridos e amados irmãos, no final da vida, muitas pessoas não têm a oportunidade de ter um encontro com Deus, de ter uma aliança com Cristo, de ter um propósito com o Senhor. A vida passa numa velocidade tal que muitos não percebem. Mas muitos chegam na velhice e trabalham, na verdade, como se nunca fosse morrer. Muitos na velhice plantam e semeiam coisas
na vida, aliás, semeiam coisas na vida como se nunca chegasse a envelhecer. Muitas pessoas, elas esquecem de que a vida não é só guardar dinheiro. A vida não é só de ficar acomodado, conformado. Não, a vida na velhice tem que ser uma vida de alegria, de satisfação, de contentamento, de ações de graça. Sabe por quê? Porque chegar a esta idade é chegar, na verdade, aos momentos mais importantes da vida, em que muitos não foram e nem tiveram essa oportunidade de envelhecer. E aqui observamos também pelas Escrituras Sagradas que um momento assim interessante que o Davi inspirado. Era o Davi que ele estando no final da vida dele, ele começa a exaltar o Senhor, sabendo que Deus foi o Deus que lhe deu vitória, lhe exaltou no reino, lhe honrou, o Deus que olhou para ele e não o julgou segundo os seus pecados, mas o Deus que o abençoou segundo a multidão das suas misericórdias. Ele olha para todo o cenário da sua vida e ele se vê um campeão, ele se vê um vencedor, e ele entra em um sentimento de agradecimento completamente voltado ao eterno, ao Rei. Sabe, amado, esse sentimento tem que estar presente na nossa vida, no nosso coração. A Bíblia fala dos atos heróicos de Davi. Mostra seus defeitos e suas qualidades, seus acertos e seus erros. Mostra, na verdade, as topadas, as cabeçadas que ele deu na vida. Mas a Bíblia, ela narra que ele era um homem que tinha um coração de pastor, a alma de pastor, que cuidava de pessoas e que também era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um amante da presença do Senhor. Gostava de ficar e de viver em uma vida quebrantada e exaltada na presença do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, e aqui eu quero agradecer a você por ter ficado comigo todo esse trimestre. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja, em nome do Senhor Jesus, tá? E eu quero aqui te dizer feliz 2020 na tua vida. E já estamos, na verdade, preparando material para o primeiro trimestre que vai surgir, que traz lições abençoadoras para a vida. E eu trago uma nova roupagem nesse trimestre, uma nova apresentação. Vou realmente fazer algumas mudanças e já vou, na verdade, sem dúvida alguma, você vai gostar, sem dúvida alguma você vai ser muito impactado. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, neste momento, eu te apresento cada professor, cada pastor, cada presbítero, cada amigo, cada pessoa, meu Deus, que nos acompanha e que nos acompanharam em 2019. E a minha oração é que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, livrá-los para suas casas, suas famílias, seus negócios, seus trabalhos e fazer deles pessoas abençoadas, em nome de Jesus. E que um feliz 2020 venha raiar para eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até 2020.